Oi, pessoal. Olha por aqui de novo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação, tá? Nós vamos relembrar um pouquinho todos os sinais que nós usamos, porque para fazer um bom texto, para fazer uma boa redação, um diálogo, a gente sempre vai precisar da pontuação, tá bom? Então, nós temos aí os sinais de pontuação, todos, né? Como vocês podem estar vendo aí. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, tem o ponto de interrogação. Quando que eu uso o ponto de interrogação? Eu uso o ponto de interrogação quando eu vou fazer uma pergunta, tá? Por exemplo, professora, quantos anos você tem? Então, no final dessa frase, iria um ponto de interrogação. Então, para fazer perguntas. O ponto de exclamação, ele é usado para demonstrar um sentimento, uma alegria, tá? Ou um espanto, né? Então, a gente utiliza o ponto de exclamação no final. O ponto final, nós colocamos ele para terminar de escrever algo, concluir um pensamento. Já a vírgula, ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura, porque não tem como fazer uma leitura expressa, né, correndo. Vocês devem lembrar de um dia que eu li um texto para vocês e que eu não usei pontuação nenhuma. Fica muito complicado, né? A gente perde até o fôlego para fazer isso. Depois eu também tenho os dois pontos, tá? Que é usado quando alguém vai falar na sequência. Então, eu utilizo os dois pontos. A mesma coisa vem o travessão, não é? O travessão, ele é utilizado quando alguém vai falar. Geralmente, nos diálogos, o que a gente mais utiliza? Travessão, dois pontos, né? Aí eu tenho o ponto e vírgula, que também é utilizado quando eu vou dar uma pausa maior do que a vírgula. Por exemplo, eu tô lendo lá uma frase, fui na feira comprar batata, cenoura, brócolis e banana. Então, eu utilizei vírgula no meio dessas palavras. Agora, quando eu vou utilizar o ponto e a vírgula, é porque eu vou ter um pensamento, uma pausa maior do que o da vírgula, tá bom? E a reticências, ela é usada quando termina de escrever uma frase e ainda eu não concluí o meu pensamento final. Então, eu vou utilizar a reticências, que são aqueles 3 pontinhos, tá? Aí, já falamos sobre o travessão. E aí, eu vou falar para vocês também sobre alguns que a gente utiliza menos, que são os parênteses e também as aspas, tá? Os parênteses, eles são utilizados para separar as palavras ou expressões da frase, para chamar atenção, tá? Então, a gente coloca entre parênteses alguma coisa. E as aspas para indicar citações, para chamar atenção também na expressão, tá? Quando eu vou citar alguma coisa, eu coloco entre aspas, mas isso vocês utilizam menos, tá? Então, nós estamos relembrando aí o ponto de interrogação, de exclamação, o ponto final, a vírgula, os dois pontos, o ponto e vírgula, a reticências, o travessão, parênteses e as aspas, tá bom? Então, esses são os essenciais para que vocês consigam produzir um bom texto, produzir um bom diálogo, tá bom? Então, a partir disso, eu gostaria de propor para vocês, para que vocês pensassem num tema, lembrassem da Pro primeiro, pensassem em algo que vocês gostariam de conversar comigo e, a partir disso, pegassem uma folhinha aí e redigissem um diálogo, como se eu e vocês estivessem conversando. Imaginem o que eu iria responder e quais seriam as perguntas que vocês iriam fazer para mim. Então, vocês vão montar um diálogo. Utiliza, por favor, só a frente da folha, para que depois a gente possa fazer a colagem dessa folhinha no nosso caderno. Ou melhor, alguns de vocês já estão com o caderno aí e já foram buscar o material na escola. Pode fazer no próprio caderno. Então, coloca lá a data, bonitinho, diálogo com a professora e faz o diálogo. Não esquece que o diálogo tem parágrafo, tem travessão, vocês vão utilizar a maioria dos pontos, tá? Capricha no diálogo aí pra Pro, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima aula.